Olá pessoal, bem-vindos a mais um Carranza Cast, um programa feito para você concurseiro que quer saber dicas, como aprovar e ficar informado do que vai sair agora de concurso. Temos aqui nosso professor Fábio Lobo. Tudo bom, professor? Tudo bom, Juliane. Mais uma vez, obrigado pelo convite. De nada, professor. Bem-vindo. Obrigado. Professor, tá um zum na praça de que vai sair um concurso aí muito esperado, concurso da Receita Federal. Sim. O famoso gigante, né? Gigante? E esse gigante vai aparecer quando, professor? Tem previsão? Bom, seguinte, tem sim. A Receita Federal, ela já anunciou dentro de um cronograma que até o dia 10 de dezembro é o prazo máximo para a saída do edital. Né? Então, já foi fechado a questão com a banca, a gente já sabe que a banca é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Já, inclusive, saiu depois um novo cronograma falando de tempos de saída de edital, tempos de prova, enfim. Mas o prazo máximo de saída é até 10 de dezembro. 10 de dezembro. Até 10 de dezembro, esse edital tem que estar na praça. Entendido. E, professor, conta um pouquinho desse concurso. É nível médio, nível super? Gente? Sim. O concurso da Receita Federal, ele é feito para 2 cargos específicos. Analista tributário da Receita Federal e auditor fiscal da Receita Federal. Os 2 exigem nível superior. Então, você precisa de formação superior em qualquer formação. Qualquer formação está valendo. Né? Ótimo. Então, a Receita, ela inclusive prioriza que tenham pessoas de várias formações. Lá dentro da Receita, você tem auditor formado em letras, em música, engenharia de pesca. Né? Então, diversas formações. Por quê? Porque a Receita ela é ampla, trabalha em várias frentes e uma delas seria exatamente o trabalho no controle da entrada e da saída de mercadorias do país. Então, como você envolve pessoas com várias formações, seria mais fácil até para classificar as mercadorias que são bem diferentes. Olha que interessante. Né? Então, a Receita ela tem essa vantagem frente a outros fiscos estaduais, municipais, porque ela realmente quer pessoas bem diferentes dentro da Receita. O pessoal pensa que a Receita Federal é só para quem é formado em contabilidade, em direito. Não, a Receita Federal realmente tem gente lá de todas as áreas. A área de saúde, da forma que você imaginar, tem gente lá dentro da Receita Federal. Eu tinha essa visão de que para fazer da Receita Federal tinha que ser contador, administrador, mas não. O pessoal de qualquer área, de qualquer formação, pode sim se enquadrar, se encaixar e fazer o concurso. Sim, inclusive eu conheço um fisioterapeuta e um dentista que está lá na Receita Federal. Bacana. Né? Então são 2 pessoas da área de saúde que estão lá. Tem um colega também, engenheiro de pesca, que passou no último concurso. Então você tem gente das diversas áreas que estão lá dentro da Receita Federal. Lógico que contabilidade, direito, várias disciplinas vão envolver essa base. Sim. Então a gente pensa que exige essa formação, mas essa base ela é importante. O cara que vem de uma outra formação, ele vai, logicamente, exigir dele o conhecimento dessa base. Né? Sim. Aí você perguntou com relação à questão salarial. Isso, professor. Né? Bom, o chamado subsídio, né, do auditor, do analista, hoje o analista inicialmente está ganhando algo em torno de 12, 13 mil reais, salário inicial. Né? A gente vai chamar de salário, mas lá chama subsídio. A questão do auditor é inicial 21 mil reais, quase 22. 21 mil, quase isso, 22. É isso. Um bom salário, um professor. Ótimo salário. A gente está falando de topo de pirâmide salarial brasileira. Nossa, né? Então, a gente está falando realmente de um salário muito, muito bom. São 699 vagas. 699. Quase 700 vagas. E a Receita ela tem um histórico de sempre chamar pelo menos o dobro. Nossa, então, que coisa boa, professor. A gente tem aí uma média de 1.200 pessoas que podem ser chamadas para o concurso da Receita Federal. Sim, né? sim. Então, o concurso da Receita Federal, ela realmente chama todo mundo e ainda tem uns excedentes que são chamados. Ótimo. Então, a gente tem muita vaga, a maioria das vagas são para analista e as demais vagas são para auditor. Salvo engano, são 270 para auditor e o restante 400 e um quebradinho para analista. O senhor recorda quando foi o último concurso da Receita Federal? O último concurso que a gente teve, 2014. 2014. Faz bastante tempo que a Receita Federal não faz concurso. Então, ela realmente está necessitando de pessoal. A Receita Federal, os últimos concursos foram 2009, 2012, 2014. Sim. Antes, a gente teve um 2005 e outro 2003. Ou seja, de 2 em 2 anos, a Receita Federal fazia concurso. E ela já chamava muita gente.
Aí você imagina que de 2014 para cá não teve concurso. Então a necessidade de pessoal é muito grande. Tá gritante, então. Gritante. Então a possibilidade de chamar bastante gente, ela realmente existe. Porque a Receita, ela é basicamente o coração pulsante do orçamento. A gente tem ali a Receita como um fisco de arrecadação. Ela que está ali para arrecadar a questão dos valores que vão para as contas públicas. Então é importante você ter pessoal para poder fazer essa arrecadação, para poder ter receita pública, né? Interessante. Então, o aluno que terminou algum nível superior, que está aguardando uma boa oportunidade, que está estudando ou não, Sim. quem vai começar a estudar agora, professor? Dá tempo de estudar? O que o senhor diria? Ótima pergunta. Eu já vi várias pessoas falarem o seguinte: existe prazo específico para concurso da área X, existe prazo específico de estudo para a área Y. Na realidade, eu acredito, Juliana, que não existe o tempo específico. Porque tudo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, nós, de alguma forma, estamos juntando conhecimento. E conhecimento é uma riqueza que não se perde. Sim. A gente precisa apenas modelar esse conhecimento. Então, por exemplo, eu já tive casos de pessoas que estudaram 3 meses para um concurso de fisco e conseguiram uma vaga no concurso de fisco. Sim. Isso envolve, logicamente, a base que ele tem no conhecimento de vários assuntos. Segundo, o tempo que ele disponibiliza durante aquele período para esse projeto. Sim. E terceiro, a estratégia que ele vai utilizar para poder alcançar o objetivo. Né? É fato que um concurso da Receita Federal envolve várias disciplinas, muitas disciplinas, né? Mas ele precisa de uma estratégia. Sim. Ele precisa de uma estratégia para poder alcançar. Se todo mundo passa pelo processo, ele vai ter que passar pelo processo também. É um processo de amadurecimento, de crescimento, de aprendizagem em vários pontos, né? Sim. Então, é possível. Eu acredito que é possível, sim, o candidato que queira se preparar, aproveitar a base que tem, tentar planejar, organizar e executar da melhor forma para poder obter o resultado. O senhor coloca que tem várias disciplinas. E quais são as principais que o senhor poderia destacar para a gente? Para quem nunca estudou, vai começar agora, que está vendo, poxa, uma boa oportunidade. Eu começo por onde? Ótima pergunta. É o seguinte, antes de responder essa tua pergunta, eu vou abrir um pouco aqui a visão desse concurso fiscal. Quando a gente fala concurso de fisco, existem 2 tipos de fiscos, tá? Existe o fisco de arrecadação, existe o fisco de controle. Quando a gente fala fisco de arrecadação, é esse pessoal que está lá arrecadando os tributos. Então, você fala da Receita Federal, no âmbito federal, Sim. mas nos estados você fala de Cefaz dos estados e nos municípios você fala das Cefins, que são os auditores que estão arrecadando. Mas existe outro tipo de auditor, o auditor que está trabalhando no Tribunal de Contas. Esse pessoal que trabalha no Tribunal de Contas, eles vão fazer o quê? O controle das contas públicas. Depois passa todo o processo que arrecada, que usa o recurso público, a verba pública, como é que é usado, se houve desvio de recursos, se foi usado dentro dos parâmetros da legalidade, enfim. O auditor, que está lá no Tribunal de Contas, ele vai fazer essa ideia desse controle. Então, são 2 concursos que são bem visados, mas que eu sempre digo aos alunos, são caminhos um pouco diferentes. Que às vezes o aluno quer estudar para fisco de arrecadação e fisco de controle. Certo. Existem disciplinas que têm peso maior nessa área de fisco de arrecadação e disciplinas peso maior na área de controle. Como a gente está falando de receita, eu vou falar nesse caminho. Ok. Então, quais são as principais disciplinas de fisco de arrecadação? A gente tem aí o português, você tem aí o raciocínio lógico, que envolve raciocínio lógico, não só o raciocínio, mas a matemática básica, matemática financeira e estatística, principalmente estatística que nesses concursos eles são cobrados com um nível de profundidade bem alto, então o aluno realmente precisa da estatística. Direito constitucional, direito administrativo, disciplinas bases, não só para o concurso de fisco, mas para vários outros concursos. Sim. Então o cara que já vem estudando para outros concursos, aproveita isso aqui. Né? Aí vem a parte de direito tributário, ele precisa bastante do direito tributário, tá? Contabilidade e auditoria. Essas 7 disciplinas são disciplinas base que ele vai estudar não só para o concurso, por exemplo, da Receita Federal, mas ele pode aproveitar essas disciplinas também para concursos de Cefaz de Estado e Cefim de município, para esse fisco de arrecadação como um todo. Sim. O que vai diferenciar um do outro? O que tem maior peso, por exemplo, para a Receita Federal? Aí a gente parte para as disciplinas específicas. Então, na Receita Federal, as disciplinas específicas estão pautadas no que a gente chama de legislação tributária,
que é a legislação que trata dos tributos que a Receita Federal trabalha, imposto de renda, IPI, tá? Sim. E a legislação aduaneira, que a legislação aduaneira é uma disciplina bem específica, só para a Receita Federal, que trata exatamente da questão da tributação, do controle da entrada e saída de mercadorias. Aí ele vai ter que trabalhar com imposto de importação, imposto de exportação, a questão do IPI vinculado à importação, PIS, PASEP, COFINS vinculado à importação. Então, né? o aluno tem que estar focado Nessa legislação. A legislação tributária e a aduaneira. aduaneira. Essas duas são muito importantes Certo. para este concurso da Receita. Então, dica para o concurseiro. Dica para o concurseiro. Legislação tributária, legislação aduaneira. Ok. Junto à legislação aduaneira, tem também uma disciplina na Receita chamada Comércio Internacional, que também tem um peso muito grande. Comércio O internacional. que é comércio internacional? É uma mistura de informações históricas com economia. Então, você tem lá conceitos, por exemplo, da criação da Organização Mundial do Comércio. Você tem conceitos de como é a estrutura que funciona, por exemplo, os blocos econômicos, o Mercosul, né, o Pacto Andino, enfim, a União Europeia. E aí você tem conceitos mais técnicos, como contratos de compra e venda internacional, quais são as cláusulas que existem no contrato de compra e venda internacional. Então, você tem algumas misturas ali de informações históricas e técnicas mais voltadas para a economia no comércio internacional. Então, essas 3 disciplinas, elas são disciplinas específicas da Receita Federal. Essa disciplina é o senhor que... Legislação aduaneira e comércio internacional são disciplinas que eu leciono. Sim, Legislação tributária, não. sim. Legislação tributária, geralmente, alguém que trabalha com direito tributário trabalha também com legislação tributária. E essa aduaneira, professor, o senhor teria algum material para disponibilizar para quem quisesse estudar? Sim, sim. A gente tem um grupo específico no WhatsApp, aqui do Carranza, que lá tem um material específico de Incoterms. Inclusive, houve alterações aí dos Incoterms. Para quem não conhece Incoterms, são chamados termos do comércio internacional, que representam obrigações entre exportador e importador, muito cobrado nas provas da Receita Federal. E aí houve alteração dos Incoterms em 2020. Então eu trouxe essa alteração nesse material para que os alunos possam ter acesso já a esse Incoterms aí atualizado, com algumas questões, para que ele possa lá começar a aprender esse assunto que é tão importante. Então, o concurseiro que quer ter um material gratuito para começar a estudar, entre em contato com o Carranza Cursos, entre no grupo do professor Fábio Lobo, que o professor vai estar disponibilizando material para vocês gratuito para começar esse estudo e essa jornada, né, para conquistar essa aprovação desse concurso, Sim, né? Exatamente. Além disso, nós já temos também algumas lives que já fizemos aqui pelo Carranza, né? Então o pessoal pode acompanhar no YouTube. Sim. Tem algumas lives lá de legislação aduaneira e de comércio internacional para o pessoal poder já ir se familiarizando com essa disciplina que é muito técnica. Sim. E professor, o edital tem que ser publicado até o dia 10 de dezembro. Sim. Tem possibilidade disso não acontecer? Como funcionam essas Ótimo. questões? Perfeito. Bom, o que acontece é que houve um acordo entre a questão da banca e a própria Receita Federal. E foi fechado um prazo máximo dentro da legislação que tem de publicação do edital, que são de 6 meses da data até então que foi assinado, que foi em junho. Então a data final agora é 10 de dezembro. Já falaram de prazos de saída de edital em novembro. Né? Recentemente nós tivemos várias movimentações, porque tem como você acompanhar também no portal da própria transparência do governo federal de solicitação de concurso. Então houveram várias movimentações no edital, né? E está pertinho da saída desse edital. A gente espera que sim se cumpra, até porque é um compromisso do pessoal da Secretaria da Receita Federal, junto com o sindicato que vem cobrando há muito tempo o concurso público, né? Então eles têm que cumprir esse prazo. Cumprindo o prazo, talvez a prova aconteça em fevereiro de 2023. Nossa, então é rápido, Então é rápido, né? é rápido, né? Nós temos aí muitas disciplinas para tratarmos e, enfim, você tem um prazo curto, mas como eu falei, se você armar a melhor estratégia possível, são 699 vagas, é sim possível você alcançar um objetivo no concurso desse de físico, né? Lembro que de vários anos que nós trabalhamos com a área de físico, eu já vi concursos de diversas formas, como por exemplo, concursos que o aluno atingindo apenas o perfil que a banca exige, ele consegue entrar, porque muita gente vai acabar se inscrevendo nesse concurso, mas eu devo lembrar que nem todo mundo passa pelo processo, então existe um mínimo para atingir.
E já teve concurso que atingindo o mínimo ele conseguiu entrar. E teve concursos que não conseguiu nem cobrir o número de vagas que estava lá. Porque o número de pessoas que conseguiu atingir o mínimo foi menor do que o número de vagas existentes. Né? Então já teve diversos concursos da área fiscal que não conseguiu nem cumprir o nível de solicitação de vagas, né? Sim. Por conta do mínimo. Então, professor, quem está na dúvida se começa a estudar ou não, o conselho que o senhor dá? Olha, Receita Federal é uma boa pedida. Eu acredito que Receita Federal é um concurso, como nós falamos no início, de um nível salarial muito bom, onde para a maioria dos brasileiros talvez vá mudar a situação em que você vive hoje. Né? Se você passar no concurso para analista, por exemplo, que é 12 mil, poxa, para você ganhar 12 mil hoje no mercado privado, você tem que estar num cargo de gestão alta, trabalhando muito, até os finais de semana, feriado, enfim, abrindo mão de muita coisa. E você, por um tempo, pode abrir mão de algumas coisas para atingir o objetivo da Receita, trabalhando aí num cargo que é muito bacana, que inicialmente é isso, mas com o passar do tempo vai aumentando. Existem, inclusive, alguns bônus de eficiência dentro da Receita Federal, que são valores a mais que você recebe depois de certo tempo. Então, você está falando aí de uma oportunidade ímpar, né? Uma oportunidade realmente ímpar para garantir a sua mudança de vida. Que dica o senhor dá para o concurseiro que o senhor acha, além de estar pensando qual é o diferencial de um concurseiro que aprova de um que não aprova? Tem algum perfil que o senhor poderia destacar para quem está na dúvida se faz ou não? Tem. Qual é o caminho das pedras? Tem. Eu acho que a mudança de chave acontece quando ele entende que ele tem um projeto e ele precisa determinar o tempo para aquele projeto específico. A gente está atropelando várias etapas nesse momento. Veja, estamos passando por Copa do Mundo, estamos passando por final de ano, estamos passando por virada de ano. Então, talvez se a prova vier depois de Carnaval, você vai atravessar Carnaval. Então, tem muitos candidatos que entendem que tudo isso que está acontecendo e que todo mundo está muito vidrado, é o momento dele abrir mão para que ele possa efetivamente focar naquilo que vai trazer resultado para ele. Tem muita gente que está perdida porque quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, nesse momento, ele precisa entender que tempo é uma questão de prioridade. Então, tem que priorizar. É efetivamente isso que você quer? Né? Então, eu acredito, por exemplo, o candidato que está focado, ele não vai deixar de assistir os Jogos do Brasil na Copa. Mas ele pode, por exemplo, fazer um banco de horas. Assim como no trabalho a gente faz um banco de horas, ele pode fazer um banco de horas de estudo. Cumprir as metas dele. Determinar as horas, dizer, poxa, eu tenho aqui um planejamento, me organizo planejamento, e na hora da execução você já faz um banco de horas para poder sobrar aquele tempo para você assistir o jogo. Porque a nossa vida, eu falo muito para os candidatos, o projeto ele é temporário, mas tudo que acontece na nossa vida não vai sair da nossa vida durante o projeto. A falta de dinheiro, a doença, a situação em que você vive ou que você quer viver, ou que você, por exemplo, quer aproveitar, quer sair, tudo é uma questão de equilíbrio. Dá para se fazer tudo, contanto que você determine a priorização naquilo que você quer. Então, dá para a gente fazer tudo. Eu acredito que dá para você fazer organizando direitinho e priorizando naquilo que você quer, que é alcançar o seu objetivo do concurso público, se realmente é isso que você quer. Legal, professor, muito bom. Foi muito bom hoje o nosso Carranza Cast. Eu queria que o senhor falasse para o concurseiro, convidasse ele a entrar nos grupos que o senhor está participando, né? E falasse do seu material, por favor, professor, pode Perfeito. falar. Deixo aqui o convite, pessoal, entrar no nosso grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp para o pessoal entrar. Lá o material vai ficar disponível para vocês. E a gente está tirando algumas dúvidas com relação às disciplinas, né, de legislação aduaneira e comércio internacional. E, logicamente, assim que sair edital, a gente vai movimentar muito mais o grupo para poder acompanhar vocês até o dia da prova. Espero realmente que vocês possam aí alcançar o objetivo de vocês. E lembrem, né, Receita Federal é um dos fiscos. Só que nós temos várias outras oportunidades de fiscos também estaduais saindo em 2023. Sim. Então, tudo que você está estudando para a Receita, retirando essa parte mais específica da Receita, é aproveitado para os fiscos estaduais e até municipais. Como exemplo, né, nós em 2023 estamos esperando Cefaz Ceará, Cefaz Paraná, Cefaz Mato Grosso, tudo de estado.
né? Cefaz Rio de Janeiro, a gente já tem aí o ISS também do Rio de Janeiro e de São Paulo, que está para sair, ISS Fortaleza, e vários outros que estão por vir em 2023. Então, tudo isso pode ser aproveitado. É uma preparação não só para esse concurso que vai sair agora, mas para o ISS que o senhor colocou, Isso. Cefaz também. Isso. Qual foi o que o senhor colocou, professor? Cefaz, quando a gente fala Cefaz, geralmente é porque Cefaz está ligado à ideia do Estado. Sim. Né? Então, concurso estadual. Cefim ou ISS é o municipal. Sim. Então, o concurso de município ou concurso do Estado, eles também têm alguns estados e municípios que a remuneração é tão interessante ou até melhor do que o da Receita. Por exemplo, Cefaz Mato Grosso, estão previstas 100 vagas, tá? Mas aí você diz, pô, menor do que a da Receita, mas é só um estado. E se você for lá para a Cefaz Mato Grosso, o valor do subsídio inicial lá gira em torno de 36 mil. 36 mil. Nossa. Então, assim, é muito mais do que um auditor da Receita vai receber. Uma felicidade, né? No bolso da pessoa. Exatamente, uma alegria. né? Então, hoje, por exemplo, às vezes a gente fica pensando, pô, será que eu tenho condições de fazer uma coisa ou outra? Imagine que daqui a algum tempo, se você fizer esse projeto de vida, você está fazendo não só isso, mas muito mais do que isso. Exato. Né? Porque realmente é uma mudança de vida. Com um valor desse, é efetivamente uma mudança de vida. E se você quer mudar de vida, entre no nosso grupo, fale com o professor Fábio Lobo, comece a estudar que seu projeto de ser aprovado está por vir, né, professor? Com certeza, com certeza. Estude, batalhe, com certeza em 2023 você vai ter aí sua nomeação, sua aprovação. Professor, muito obrigada mais uma vez por participar do nosso Carranza Cast. Espero vê-lo aqui outras vezes e é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. Juliana. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Obrigada. Você teve que ficar segurando, seu Humberto.